Você sabia que você pode diminuir em 70% o risco de você vir a ter um câncer? E nesse vídeo eu vou te ensinar 10 maneiras de você fazer isso. Bem, pessoal, mas antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, já vai deixando teu like, tá? Se inscreve no meu canal, aperta nesse sininho aqui da notificação para que você receba uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga botar essa informação para frente, porque essa informação pode salvar vidas, tá bom? Isso é importante para todas as pessoas, não tem ninguém que não vá se beneficiar dessa informação desse vídeo. Então vamos lá para o vídeo. Olá a todos, sou Moacir Bezerra, médico nutrólogo. Bem, pessoal, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma doença que amedronta e apavora a maioria das pessoas, mas a gente vai falar aqui de uma maneira de prevenção da doença e não do tratamento. A gente sabe hoje que 70% dos cânceres são preveníveis, né, com hábitos de vida. Então, a gente chama de causas, fatores modificáveis, fatores de risco modificáveis. E 30% eles não são preveníveis. Seriam os fatores não modificáveis, como a idade da pessoa, o sexo, a carga genética. Isso tudo a gente não vai perder tempo, nem vai perder energia com isso, porque isso a gente não pode modificar. Mas nesses fatores de risco que são modificáveis, a gente tem sim que se interessar muito por eles e agir de forma incisiva nesses fatores. Eu vou falar 10 maneiras, tá, de a gente diminuir o risco de ter câncer. A primeira dessas maneiras é através do tabagismo. Suspender ou parar totalmente com o tabagismo. Cerca de 30% dos cânceres são causados pelo consumo de cigarro, pelo fumo, pelo tabagismo. E é uma maneira que você consegue já diminuir quase 30% no risco de você vir a ter um câncer, notadamente câncer de pulmão, câncer de boca, de laringe, entre outros. O segundo ponto é a questão do peso corporal. O peso corporal ele vai ter uma influência, aí, algo em torno de 20%, dependendo da literatura, 20% a 25% em relação ao risco de ter câncer. É importante manter o IMC, né, o índice de massa corporal, dentro de uma faixa de normalidade, o indivíduo mais magro possível dentro do IMC normal, a partir de 18,5 até 25. O terceiro ponto é limitar, não estou dizendo que não deve ser consumido, mas limitar a ingestão de carne vermelha e principalmente alimentos, carnes processadas, né? Quando a gente fala em carne processada, nós estamos falando daqueles embutidos, linguiça, salsicha, presunto, salame, mortadela, esses alimentos desse tipo. São carnes, né, processadas que têm aditivos químicos para manter eles durando por mais tempo. É muito importante a gente entender que quando a gente está estudando literatura inglesa, eles meio que confundem a carne vermelha com esse alimento processado. A carne fresca que a gente tem mais comumente consome aqui no Brasil, a carne fresca, vermelha, que você compra no açougue, ela não é tão prejudicial, mas mesmo assim deve ser restringido o consumo 1 a 2 vezes por semana no máximo. O quarto ponto é limitar a ingestão de alimentos e bebidas de alto índice glicêmico. Isso é muito importante. Lembre-se que todos ou quase todas as células tumorais elas têm receptores de insulina. Então, quando eu dou um pico de glicose e que eu dou um pico de insulina, eu estou favorecendo o desenvolvimento dessas células ou proliferação das células cancerígenas. Quais são esses alimentos? Açúcares, sobremesas, doces, massas, pães brancos, massas brancas, bebidas adicionadas de açúcar, como os refrigerantes, principalmente os sucos industrializados, e acredite também, os sucos naturais, os sucos de frutas naturais, eles têm alto índice glicêmico também, eles aumentam o risco de ter câncer. Aí você pode dizer, mas um suco de laranja, ele tem vitaminas e tem minerais. É verdade, o suco de laranja tem, só que ele tem alto índice glicêmico. Por que você não come a laranja? Você está comendo um alimento de baixo índice glicêmico, com a fibra que ele tem, com o mesmo vitaminas e minerais que tem no suco. Tá? Né? Muito melhor. Bem, o quinto ponto é a respeito das gorduras, da ingestão de gorduras. A gente também deve limitar a ingestão de gorduras, principalmente as gorduras trans e as gorduras saturadas. As gorduras trans são as piores. Onde é que eu encontro gordura trans? Nas margarinas. Todas as margarinas, mesmo que ela diga que não tem gordura trans, ela tem sim gordura trans. Tá? E nesses alimentos que são industrializados, normalmente vem num saquinho que são crocantes, bem gostosos, tipo essas batatinhas, esses salgadinhos que a gente compra aí, né, de saquinho que come no cinema ou come durante um lanche. É muito importante a gente evitar ao máximo a ingestão desses alimentos. Muito comum as crianças consumirem isso, mas também os adultos consomem, né? O sexto ponto ele é muito importante. É uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, cereais integrais, frutas, verduras e legumes. Isso é muito importante.
eu no dia a dia no consultório vejo que a ingestão de vegetais pelos meus pacientes é muito baixa, principalmente aqueles pacientes que estão acima do peso. Tem pacientes que comem um vegetal, seja uma fruta, uma verdura, um legume, uma vez por semana. Tá? Em relação aos cereais, a gente tem que entender que o cereal tem que realmente ser integral. Pode ser um arroz integral, essas misturas de grãos, que chama de arroz 7 grãos, isso também é muito legal. Em relação ao pão, que é um alimento de origem, né, do cereal, que seria do trigo, a gente tem que ter cuidado porque a maioria dos pães ditos integrais, eles não são integrais. Tá? Isso porque, na nossa legislação, se você tiver uma mistura de 30% de farinha integral com a farinha branca, você já pode dizer que o pão é integral. Mas uma coisa que tem 30% de farinha integral e 70% branco, ele é mais branco do que integral, vamos combinar. Bem, e como é que eu faço para saber se o pão é integral ou não? Eu vou olhar o rótulo, que é uma coisa muito importante, tá? Em relação a uma boa saúde e forma física. Você tem que aprender a olhar os rótulos. Então eu vou pegar o rótulo do pão e vou ver se lá tem escrito farinha de trigo integral, única e exclusivamente. Se tiver outros tipos de farinha de trigo, como farinha de trigo fortificada, farinha de trigo enriquecida, isso aí já não é farinha integral. Então, quando o pão é integral, ele está escrito assim, farinha de trigo integral, única e simplesmente. E também cuidado, porque a maioria dos pães tem adição de açúcar, como eu já disse anteriormente, é um alimento que aumenta o risco de ter câncer. O sétimo ponto é um ponto que a gente vai ficar aqui, vai fazer alguns inimigos, é evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que parar de beber, estou dizendo que evitar o consumo excessivo. E o que é um consumo excessivo? O consumo excessivo é você consumir mais de 100 gramas de álcool por semana. Então eu vou explicar assim bem fácil como é que você faz. Você pega o teu alcoólico da bebida que você toma, você multiplica pelo volume que você tem tomado na semana. Por exemplo, eu tomo 3 long neck de 350 ml. Eu estou fazendo uma ingestão de 1.050 ml de cerveja. A cerveja tem 5%, então eu multiplico 1.050 ml por 5%, eu vou ter 50, quase 51 gramas de álcool. Então, eu poderia, no caso de uma long neck, tomar 6 long neck por semana. Tem gente que toma isso aí uma vez em um dia da semana, no dia que bebe pouco. Tá? Em relação ao vinho, o vinho normalmente tem 14% de alcoólico. Você pega uma garrafa de vinho que tem 750 ml, ele vai ter aí, se for 100 e poucos gramas. Então, seria uma garrafa de vinho por semana. Tá? Então, é só fazer a conta bem fácil. Então, limitar o consumo de bebida alcoólica a menos de 100 gramas por semana é muito importante também para evitar o consumo de o risco de ter câncer. Essa semana eu estava conversando com um amigo, ele postou num grupo de WhatsApp, um cara que eu gosto muito, ele tinha bebido no sábado passado, ele tinha tomado 6 litros de cerveja, e uma cerveja de teor alcoólico maior do que 5%. Então, assim, o consumo eu fiz as contas com ele, ele tinha tomado algo em torno de 550 gramas de álcool só nesse dia. Isso é uma quantidade absurda, o risco desse rapaz vir a ter um problema posteriormente é muito grande, não só com câncer, mas também excesso de peso e doença hepática, cirrose hepática, isso é muito, muito importante. O 8º ponto é evitar o consumo de alimentos muito salgados, tipo essas carnes de charque, alimentos que sejam defumados e alimentos que sejam grelhados. Eu vou explicar aqui o que é esse grelhado. Esse grelhado é aquele grelhado que se faz churrasco com labareda. Então, alguns churrascos, principalmente nos Estados Unidos, aqui não tanto, mas nos Estados Unidos eles fazem um churrasco onde a chama de fogo pega na carne, na grelha, e essa carne fica grelhada. Não é esse grelhado que a gente faz numa chapa, isso aí não tem problema. Tá? Então, evitar comer alimentos que foram diretamente para o fogo. A carne que teve contato direto com uma labareda de fogo. Isso aumenta, sim, o risco de ter câncer. Então, é muito importante. Alimentos defumados, a gente come muito aí bacon, alguns salgadinhos, alguns tipos de queijo. Esses alimentos também devem ter o seu consumo moderado. Isso é muito importante. O 9º ponto será um pouco polêmico. Tá? Então, o 9º ponto é evitar a ingestão de suplementos de vitaminas e minerais. E aí você pode arregalar o olho, como muitas pessoas arregalam quando a gente fala isso, porque acha que tomar vitamina não faz mal, ao contrário, as pessoas acham que isso faz bem. Mas a ingestão de vitaminas e minerais de modo desproporcional aumenta o risco de você vir a ter uma coisa chamada estresse oxidativo. Então, quando a gente toma um antioxidante, a gente acha que está tendo benefício do processo de antioxidação da vitamina ou daquele mineral. Só que se você toma muito antioxidante, você está fazendo, na verdade, um aumento do estresse oxidativo. Isso
vai ser motivo para eu fazer um outro vídeo para explicar isso bem, mas é sabido que a gente tomar suplementos de vitamina e mineral aumenta o risco de ter câncer. E como é que a gente vai fazer para ter a ingestão de vitaminas e minerais que são essenciais para a boa saúde? Comendo alimentos de origem vegetal, como eu já falei anteriormente, tá? E também de origem animal, de boa procedência. Então, comer verduras, frutas, legumes, cereais integrais, carnes magras, né? Carnes de aves, carne de peixe, carne de porco, como ovos e laticínios também é muito importante, né? Esse consumo é muito importante para que eu obtenha deles todas as vitaminas e minerais que eu preciso. E lembrar que tomar sol também é importante por conta da vitamina D. Tá? Então, assim, tomar suplementos, repetindo, tomar suplementos de vitamina e mineral aumenta o risco de você vir até a câncer e a gente deve evitar esse consumo. E quem é que deve tomar suplemento de vitamina e mineral? Aquelas pessoas que certamente não estão conseguindo obter as suas necessidades de vitaminas e minerais através de uma dieta saudável, principalmente aquelas pessoas que foram submetidas a cirurgias restritivas, como cirurgias bariátricas, que tiveram câncer do sistema digestório, que não conseguem fazer a ingestão, ou por algum outro motivo não estão conseguindo comer, seja porque estão fazendo a quimioterapia ou fazendo uma radioterapia, então com a diminuição do apetite. Tá? Mas, no geral, se você é saudável, se você consegue comer tudo direitinho, evite aí tomar suplementos de vitamina e mineral, incrivelmente, né? Mas vamos lá. E o 10º e último ponto é a questão da inatividade física, ou seja, evitar a inatividade física também faz com que você diminua o risco de ter câncer. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas, infelizmente, são sedentárias, né? A gente sabe que a inatividade física, ou seja, o sedentarismo, é um importante fator de risco modificável para a pessoa vir a ter câncer. Tem um dado que eu gosto muito de mostrar para meus pacientes no consultório, é que qualquer quantidade de atividade física que você faça por dia já diminui o risco de você vir a ter uma mortalidade por qualquer causa. Tem um gráfico de um trabalho que eu gosto muito, que eles mostram que se você fizer 5 minutos de corrida por dia, todos os dias, só 5 minutos você já diminui quase 10% o risco de você vir a morrer por qualquer causa. E uma caminhada de 15 minutos teria o mesmo benefício, né? A gente sabe hoje que o exercício mais intenso ele é mais benéfico. Então, evitar o sedentarismo também diminui o risco de você vir a ter câncer. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou pedir para você novamente, se você ainda não curtiu, curta o vídeo, tá? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece e as pessoas que você gosta, tá? Compartilhar esse vídeo realmente vai fazer com que a gente diminua o risco de uma doença tão ruim e, em última análise, a mortalidade daquelas pessoas que a gente ama, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.